artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal. Isso interessa para quê? Para quem está vendo direito administrativo, porque no concurso cai. E o que cai no concurso em relação aos juizados especiais previsto no artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal? É que a Lei 9.099 de 95, que foi a primeira lei que regulamentou o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal, trouxe a competência na área civil, aqueles crimes, aquelas ações, cujo valor da ação, nos termos do artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, não ultrapasse de 40 salários mínimos. Então, 40 salários mínimos é a competência dos juizados especiais cíveis, nos termos do artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Já na área criminal, nós temos lá no artigo 61, os crimes de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena cominada a pena superior à pena, na verdade, a pena cominada máxima não pode ser maior, não pode ser superior a 2 anos, a pena cominada. Crimes de menor potencial ofensivo. Traz uma série de efeitos, inclusive com a possibilidade ou da transação penal do artigo 74 ou do sursis, Se fala sursis, mas é escrito sursis, porque tem origem francesa, é a suspensão condicional do processo, previsto lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Mas o que interessa para nós do direito administrativo, ou no direito administrativo, é exatamente os outros dois tipos de juizados especiais, sendo o primeiro deles aquele que tem a competência de até 60 salários mínimos o valor da causa, julga causas contra a União. Então, quem é que julga causas contra a União? Até 60 salários mínimos. Até 60 salários mínimos, nós temos aí que o julgamento será pelos juizados especiais federais quando for contra a União, quando o sujeito passivo da ação for a União e o valor for até 60 salários mínimos. Isso está previsto lá no artigo 3º da Lei 10.259 de 2001. A Lei 10.259 de 2001 diz que os juizados especiais federais julgam causas contra a administração pública federal, aí analisando a organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal, lá no artigo 18 traz 3 esferas. E a esfera federal, toda a ação contra a esfera federal, desde que até 60 salários mínimos, será de competência dos juizados especiais federais, previstos na Lei 10.259 de 2001. Já também teremos aí contra os estados e contra os municípios, contra a administração pública estadual e contra a administração pública municipal, desde que o valor da causa, lá do artigo 291 da Lei 13.105 de 2015, seja também até 60 salários mínimos, Até 60 salários mínimos, o que prevê aí, na verdade, a competência não para o juizado especial federal, mas se for contra o estado ou contra o município, aí a competência será dos juizados da fazenda, ou seja, os juizados especiais da fazenda pública, juizados especiais da fazenda pública, nos termos do artigo 3º da Lei 12.153 de 2009, Lei 12.153 de 2009, Então, nós temos lá na Lei 9.099 até 40 salários mínimos, já na Lei 10.259 de 2001 e na Lei 12.153 de 2009, a competência é até 60 salários mínimos, 60 salários mínimos. Na Justiça do Trabalho também existe o procedimento sumaríssimo, lá no artigo 652, artigo 652 da CLT, que diz que será sumarissimamente o processo desenvolvido, aquele devido processo legal, observando o rito previsto no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que é um direito fundamental à razoável duração do processo,
como prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, lá na Justiça do Trabalho, no artigo 652 da CLT, também prevê aí esse rito mais rápido, rito sumaríssimo, naquelas causas em que o valor máximo for de até 40 salários mínimos, como acontece também no artigo 3º da Lei 9.099, de 95. Então, veja que nós temos aí essa questão da decisão nesse recurso extraordinário que eu estou sugerindo aos senhores, de número 1.288.440, está sendo julgado ainda pelo STF, né? O Supremo Tribunal Federal ainda não terminou esse julgamento, então é importante que os senhores se interem aí para entender essa questão do empregado público previsto lá na Lei 9.962 de 2000. Qual é a diferença do empregado normal lá da Justiça do Trabalho e esse empregado público aqui do direito administrativo? É que o empregado público do direito administrativo, ele está sujeito, por exemplo, à própria improbidade administrativa, né? Já que ele é enquadrado no artigo 2º da Lei 8.429 de 92. Ele pode cometer crime de abuso de autoridade, né? Como prevê a Lei 13.869 de 2019, a lei que traz o crime de abuso de autoridade. Já o outro empregado lá não tem nada a ver com abuso de autoridade, não é verdade? Então, essa é a diferença entre o empregado normal e o empregado público. E, além disso, ainda tem uma terceira forma de agente público administrativo, que é o agente público temporário, regulamentado pela Lei 8.745 de 93. A Lei 8.745 de 93 regula o temporário, o agente público temporário. Então, esses são os agentes públicos que podem cometer aí a improbidade administrativa, mais o particular, né? Então, o particular vai demandar durante o processo, o devido processo legal administrativo, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que diz que ninguém poderá ser privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, e o devido processo legal no Brasil é extremamente garantista, né? Então, nós temos aí a previsão de que só se faz o que está na lei, uma vez que o processo, a parte formal processual, ela é vinculada ao direito público, né? O direito público é aquele direito em que só se faz o que está na lei ou se deixa de fazer aquilo que há previsão na lei. Então, impera aí o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, onde diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Senão em virtude de lei, como prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, e aí por aí é que norteia o devido processo legal, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Então, o que é improbidade administrativa? Improbidade administrativa é uma prática nociva, é uma prática ilegal, ou nem precisa ser ilegal, não é verdade? Basta que seja imoral, que seja antiética, não é verdade? Que seja desonesta por parte de um agente público ou de um particular, quando provar o particular, né, quando for comprovado durante o devido processo legal que este particular, ele se beneficiou, ou seja, ele teve benefício, auferiu benefício com a prática desse ato por parte do agente público, né, ou ele induziu o agente público a praticar esse ato, ou ele ainda concorreu com o agente público, né? Ele agiu junto, fazendo aí uma análise, uma analogia ao que prescreve o artigo 29 do Código Penal. Ele agiu, na verdade, agiu em coautoria ou em participação, não é verdade? Então, nós temos aí lá no artigo 29 do Código Penal, podemos pegar emprestado aqui para o processo administrativo da Lei 9.784 de 99. Então, vejo que o agente público, ele poderá também estar aí concorrendo com o particular, poderá estar sendo induzido pelo particular, poderá trazer benefícios para o particular, e com isso o particular também poderá ser condenado por improbidade administrativa, aquelas sanções
previstas lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal,